38ª sessão aprova 4 novos nomes de ruas para Jacareí. Câmara realiza sessão solene em homenagem ao tiro de guerra. Projeto ajuda gestantes de baixa renda com enxoval. E ainda, Jacareí foi sede da terceira edição do Brasil Open Martial Arts. Confira essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá. Por aclamação, o plenário da Câmara de Jacareí aprovou na sessão da última quarta-feira, aliás, na última quinta-feira, dia 17, 4 projetos de lei para a denominação de vias públicas na cidade. O quinto item da ordem do dia, que tratava da segunda discussão do projeto de emenda à lei orgânica do município, foi adiado para a sessão da próxima quarta-feira, dia 23. O documento diz respeito ao direito à gratuidade do transporte público coletivo a pessoas portadoras de doenças crônicas em tratamento em Jacareí. A 38ª sessão ordinária aconteceu quinta-feira, dia 17, na Câmara Municipal de Jacareí e deu nome a 4 ruas da cidade. Todas as propostas foram de autoria da vereadora Rose Gaspar. 2 ruas do bairro Pedregulho, localizado na região leste da cidade, receberam os nomes do casal Francisco Bustamante Fortes e Maria dos Santos Fortes. Outros 2 nomes foram para o bairro Jardim Leblon, região sul da cidade. Os nomes aprovados foram Gabriel de Oliveira Brito e Jandira Henrique Dias. Já o processo 128 de 2014, que trata de uma emenda à lei orgânica do município, referente ao transporte coletivo urbano gratuito para pessoas com doenças crônicas que estão em tratamento, de autoria dos vereadores Rogério Timóteo, Ana Lino, Arildo Batista, Paulinho do Esporte e Edinho Guedes, foi adiado para a próxima semana a pedido dos autores. Milhões de brasileiros têm mau hálito. É o que aponta a pesquisa da ABA, Associação Brasileira de Halitose. Muitos consideram comum, mas quem sofre do problema geralmente não percebe ou não sabe. Muitos também consideram constrangedor dizer a alguém que ela tem mau hálito. Para especialistas, essa medida pode aumentar ainda mais o número de pessoas que sofrem desse mal. Pensando nisso, a ABA criou um método para informar as pessoas sobre o problema. Você conhece alguém com mau hálito? Sim, conheço. Você conhece ou já conheceu alguém com mau hálito? Já conheci sim. O que você acha do mau hálito? Horrível, né? Vamos combinar. O que você acha do mau hálito? É deselegante, né? Falta de higiene. Sei lá, depende. Às vezes a gente tem algum problema no estômago, aí acaba subindo o refluxo. Pode ser isso também, ou no escova os dentes, depende. 30% da população brasileira, ou seja, quase 50 milhões de pessoas, passam ou já passaram pelo constrangimento de exalar um odor ruim pela boca, segundo a Associação Brasileira de Halitose. A pesquisa da ABA revelou ainda que, desse total, 99% gostaria de ser alertado quanto ao problema do mau hálito. A halitose é uma condição anormal do hálito que se altera de forma desagradável, né? Apesar de não ser uma doença, ela pode indicar algum desequilíbrio no organismo. Dentre as causas do mau hálito, grande parte do problema tem origem no comportamento e hábitos das pessoas. As causas da halitose, 90% delas, são originadas na cavidade bucal. Dentre elas, má higienização, doenças gengivais, excesso de consumo de álcool, fumo, alimentos de odores fortes como alho, cebola, que tem um alto teor de enxofre e favorece essa condição, até mesmo fatores secundários como estresse, diabetes, hipoglicemia, onde o fluxo salivar é diminuído e é favorecida essa condição. Pesquisas mostram que quem está com mau hálito não percebe, mas gostaria de ser avisado dessa condição. Mas e você? Teria coragem de avisar alguém sobre o problema? Não, não tenho. Você já teve coragem de falar para alguém que essa pessoa tem mau hálito? Já sim. Amigo muito próximo. Aí eu tive coragem. Se fosse um desconhecido? Não teria coragem. Agora, se ou tivesse uma forma para você informar essa pessoa que ela tem mau hálito, sem que você se identificasse, você acha que seria mais fácil? Com certeza. Seria bom? Seria bom. Nossa, seria muito bom, seria bem legal. Porque daí ninguém saberia quem era e você poderia conviver na sociedade melhor. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Halitose criou a campanha SOS Mau Hálito.
Através do site oficial da organização, aba.org.br, é possível de maneira simples, direta e respeitosa informar alguém sobre o problema do mau hálito, sem constrangimentos. Uma mensagem é enviada à pessoa por e-mail ou carta de forma anônima. Na mensagem, são enviadas informações explicando o que é a halitose e as formas de tratamento. Para a cirurgiã dentista Carolina Figueiredo, a campanha da aba é importante para promover a informação. Eu acho interessante porque muitas vezes as pessoas evitam de falar para a pessoa que ele está com mau hálito para não causar nenhum tipo de constrangimento. Mas vale ressaltar que as pessoas devem levar isso para um lado mais de informação, sabendo que pode ter outras causas por trás, relacionadas à saúde mesmo. Oferecer balas e chicletes a quem tem mau hálito pode parecer uma boa alternativa. Mas será que resolve o problema? Podem favorecer momentaneamente, mas não resolve o problema. Então, uma dica é visitas semestrais ao cirurgião dentista de sua confiança, sempre manter uma boa higienização, exames periódicos médicos sempre em dia e evitar alimentos de odores fortes, como alho, cebola, brócolis, que têm alto teor de enxofre, que podem favorecer essa condição. Bom, por falar em mau hálito, uma pergunta. Você consome muito açúcar? A gente sempre acha que não, mas muitas vezes, sem perceber, consumimos a quantidade de açúcar acima do que é recomendado. Quem faz o alerta é a Organização Mundial de Saúde, que sugere uma redução radical no consumo de açúcar, que está associado também ao aumento de algumas doenças. No supermercado, você passa longe dos doces, refrigerantes, bolachas e acha que assim vai evitar o açúcar, certo? Antes fosse tão fácil. Vários produtos industrializados têm sabor salgado, mas enganam. Basta ler o rótulo de pães, molhos, sucos para perceber. Todos têm açúcar. Bom, eu chego no mercado comprar as coisas, eu nunca verifiquei. Na verdade, eu nunca verifiquei a quantidade de açúcar. Sempre que eu só vou pegando. Tentar evitar alimentos que o primeiro ingrediente já seja o açúcar, né? Então aí a gente já consegue interpretar que aquele alimento tem uma grande quantidade de açúcar. Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde concluiu que o brasileiro está consumindo, em média, 50% mais de açúcar do que deveria. A senhora costuma, em casa, se preocupar com a quantidade de açúcar que consome, no doce, no cafezinho ali que a gente adora? Sim, eu gosto muito de café com açúcar. Eu não sou muito fã de adoçante, não. Nem eu, nem meu esposo. A gente só toma, sim, com açúcar mesmo. Então, eu procuro sempre colocar nem muito doce, nem deixar amargo de tudo, mas sempre controlado. O consumo exagerado do açúcar é considerado o grande vilão para o crescimento de vários problemas de saúde, inclusive o câncer. Além disso, estima-se que cerca de 12% da população mundial seja obesa e mais de 400 milhões de pessoas têm algum tipo de diabetes. Dona Maria, a senhora contou para mim que a senhora costuma olhar ali os rótulos dos produtos, se preocupar um pouquinho com o açúcar. A senhora tem esse hábito dentro de casa também? Tenho, porque eu sou diabética e eu uso insulina, todas essas coisas para controle, né? Então eu não uso muito mas com açúcar, né? Nem quase uso açúcar. Então, o açúcar, a gente tem que colocar que ele é um tipo de carboidrato, né? E esse açúcar, ele vai fornecer energia para nós no dia a dia. Ele faz parte da nossa rotina alimentar. Só que vamos saber discriminar. Então, o açúcar, quando ele é um açúcar de qualidade, aí ele vai ter benefícios na nossa saúde. Então, esse açúcar de qualidade, ele é muitas das vezes proveniente de cereais integrais, das frutas. Então, aí a gente pode considerar que a gente vai ter um açúcar de qualidade que vai estar fornecendo energia para nós. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo individual máximo de 50 gramas de açúcar por dia, o equivalente a 10 pacotinhos como esse. Assim fica fácil saber o quanto de açúcar eu posso colocar no cafezinho, por exemplo. O problema está naquele açúcar que a gente não vê. E a gente tem que atentar que existe o açúcar embutido nesses alimentos industrializados, né? Então é esse que a gente tem que atentar, tem que tomar cuidado, porque esse tipo de açúcar vai trazer malefícios à nossa saúde. A nutricionista alerta que o consumo errado do açúcar pode até causar vício.
Quando a gente coloca esse açúcar através do doce, né? O açúcar, ele leva dentro do nosso organismo, ele é precursor de um hormônio nosso da felicidade, que é o hormônio a serotonina, né? Do bem-estar, da satisfação. Então, quando a gente, de certa forma, ingere doces, excessos de açúcar, isso passa a desencadear um ciclo vicioso. Para ter uma ideia, é possível encontrar em uma lata de refrigerante de 30 a 40 gramas de açúcar. Em 4 unidades de bolacha, o equivalente a 40 gramas. Em um suco de caixinha, 20 gramas de açúcar. Uma dica importante é substituir os produtos industrializados por frutas e alimentos saudáveis. Uma boa solução é a gente fazer frutas cozidas com canela, é uma boa opção. Frutas secas a gente pode estar trazendo como opção também, então vamos colocar ameixa preta seca, damasco, uva passa, né? Hoje em dia está em alta também aquelas frutas vermelhas, goji-berry, cranberry, são substitutos também. Hoje em dia em casa de produtos naturais a gente conta com doces integrais também, que é uma boa alternativa. Você vai ver ainda nesta edição, Câmara realiza sessão solene em homenagem ao tiro de guerra. Os detalhes depois do intervalo.